Olá a todos. Certamente este vídeo que estou a gravar neste momento será de veras importante para algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais tímidas e que têm algum constrangimento em publicar os seus textos, os seus processos de escrita nas redes sociais. Eu, por exemplo, era uma delas. Bem há pouco tempo senti-me um pouco constrangida em publicar aquilo que escrevia, portanto ficava tudo na gaveta, e a partir de uma certa altura comecei, realmente influenciada por outras pessoas que muito admiro, comecei a mandar cá para fora, digamos assim, todo esse meu projeto que já tem sido acumulado de há anos, e comecei a mostrar às pessoas, principalmente ao meu público-alvo, tudo aquilo que eu gosto de fazer no âmbito da escrita. E então, neste vídeo, vou-vos passar a mostrar algumas dicas que eu julgo ser importantes e que foram reunidas também no âmbito das minhas fragilidades. E julgo que será importante partilhá-las convosco. Portanto, são dicas para escrever bem e todos os dias e também, de certa forma, saber lidar com a crítica que nos vai sendo imposta diariamente. Ora bem, uma forma de quebrarmos as barreiras da timidez é, de facto, publicarmos todos os dias aquilo que escrevemos, sem receio, e estarmos sempre preparados para a crítica. Contudo, e aliás, não é preciso publicarmos tudo aquilo que escrevemos, como é óbvio, contudo, nós temos que ter algum cuidado naquilo que publicamos. E para isso tem que haver um certo processo de amadurecimento e de estrutura. Mas certamente será o passo mais difícil, mas depois de tomado também é o mais importante. Então, como é que nós escrevemos um artigo? Primeiro, temos que estar preparados para enfrentar as críticas e que, por mais duras que sejam, vai ajudar no nosso processo de amadurecimento. Mas uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui clara é que todos nós nos devemos lembrar que quem escreve já é escritor ou autor. Portanto, e pelas palavras do Gary Provost, que disse: quer publique 1 milhão de palavras, quer não publique palavra nenhuma, se tem o hábito de se sentar a escrever, é escritor. E eu acho isto muito importante. Portanto, este escritor e professor norte-americano, que já morreu, publicou 7 romances e, ao fim de uma década de escrita, dedicou-se à não ficção. Trabalhou como jornalista freelancer, colaborando, portanto, em vários jornais e revistas, e foi uma pessoa bastante importante e que deixou um legado bastante interessante. Ora bem, uma nota importante que eu quero aqui então deixar e lembrar que só porque alguém não gosta daquilo que nós escrevemos, não significa que a nossa escrita não preste. Isto é muito, muito importante. Então devemos tomar nota do seguinte: devemos pensar muito bem naquilo que queremos escrever, estruturar, portanto, as nossas ideias, ser empático ou empática, ser autêntica com o nosso público, com os nossos leitores e, sobretudo, procurar, aliás, escolher o público-alvo mais adequado àquilo que nós partilhamos. E isso é muito importante. E como é que nós podemos brilhar com os nossos textos? Existem alguns conselhos práticos para escrever de forma organizada. Portanto, eu escrevi aqui alguns tópicos e que foram elaborados mediante muitas leituras que fiz, que reuni também, pesquisas minhas, e que são os seguintes. Portanto, antes de começar a escrever com rigor, precisamos pesquisar e verificar os factos e as fontes, definir a estrutura do texto e passar para tópicos, pensar, e isto é muito importante, num título apelativo e muito importante também, informativo relativamente ao texto que nós estamos a partilhar, escrever um rascunho das nossas ideias principais para a realização desse artigo, escolher imagens adequadas também para chamar a atenção, editar o texto quantas vezes forem necessárias e, muito importante também, ler em voz alta ou dar a alguém a ler. Portanto, nós termos um leitor beta é muito importante para podermos ter alguma segurança naquilo que partilhamos. Depois, outra coisa também muito crucial nos nossos textos é a escolha de um título. Ora bem, a escolha de um título é algo que desencadeia opiniões diversas. Há quem considere que o título deve ser muito específico do artigo em questão, portanto, deve ser literal de acordo com o texto, e há quem ache que esse título deve ser abstrato. Ora bem, neste sentido, existem opções de escolha.
ou se escolhe o título logo no início daquilo que estamos a escrever, portanto, nós estamos a escrever e vem-nos à mente um título que nós gostamos muito e escolhemos esse e pronto, e já está, ou então só escolhemos o título ou deixamos o mesmo para o fim do mesmo, do processo de escrita. O que não podemos deixar que aconteça é que esse título ou a escolha do mesmo seja um obstáculo no nosso processo. Portanto, e isso seria muito mau. Portanto, ou escolhemos logo no início, é uma coisa que vem espontânea, ou então deixamos para o fim. Os cuidados a ter no processo de escrita mais importantes, que eu julgo que sejam cruciais para um texto brilhar, não é? É evitar as repetições, os parágrafos longos, o excesso de adjetivos e de lugares comuns, que já foi aqui falado num outro vídeo que eu também gravei, e mais importante, se não o mais importante, que não se admite, são os erros ortográficos. Dicas para escrever um rascunho que eu julgo que também seja fundamental para estruturar as nossas ideias. É criar rotinas de escrita para que a missiva surja fluida e coerente, não é? Portanto, devemos escrever bem e todos os dias de forma a nos disciplinarmos sem procrastinar. E para isso é fundamental escolhermos um local que nós nos sintamos bem, sem distrações, um lugar sereno, não é? Onde possamos realizar as nossas escritas, seja para ser um pequeno artigo, seja o início de algo maior, não interessa. O que interessa é que nós tenhamos um local sereno para podermos estar connosco e com a nossa escrita. Devemos então escrever todos os dias, como eu já disse, também arranjar um blog. E eu acho isto muito importante. Antigamente eu achava que isto era mais uma coisita extra, mas não. Nós vamos registando as nossas coisas, sejam as crónicas, poemas, contos, seja o que for. Vamos registando no nosso blog, vamos atualizando o mesmo, que também é algo crucial. Ler muito e sobre muitas coisas diferentes, portanto, não estarmos sempre a ler a mesma coisa e publicarmos, assim que pudermos, aquilo que escrevemos. Naturalmente, sabendo lidar com a crítica. Portanto, assim sendo, escolher as melhores estratégias para captar a atenção dos leitores, nem que para isso tenhamos de dar a volta ao texto, será a rampa de lançamento certa para sermos vistos. E eu tenho visto isso de forma notória. Portanto, eu antes não queria saber das redes sociais para nada, tinha medo de partilhar e tenho visto algumas diferenças em algumas coisas que faço, nas opiniões que tenho e que dão sobre os meus trabalhos. Tem sido muito importante. Escreva muito e bem e verá certamente o seu esforço recompensado. Espero que tenha sido importante estas dicas, estes esclarecimentos para um processo de escrita, para escritores e, sobretudo, para aspirantes a escritores. Muito obrigada.